Me chamou a atenção quando estávamos declarando os salmos do mês. Coloca para nós lá, Denise, o versículo 10 dos Salmos 90. E a palavra de Deus, ela nos fala: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Alguém tem mais de 80 anos aqui? Os 70? Setentinha aí. Olha aí, ó. 70 e quantos, irmão? Ô, glória. Isso aí. Em havendo vigor a 80, mas a senhora vai longe ainda, né? Vem todo o culto aqui. Um dia eu vi uma foto, eu estava vendo o site do nosso aqui, MBCV Distância, eu vi a irmã Adelina. Faz anos já que ela está com nós aqui, ela, o irmão Dácio, né? Glória a Deus por isso. E neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. E o que me chamou a atenção é essa parte aqui, B do versículo. Porque tudo passa rapidamente e nós... Se a gente não tiver o entendimento, né, amados, que isso aqui é um preparo para a vida eterna, quando vê, nós estamos com 70, 80 anos e o Senhor nos dá a senha e nos recolhe. E o que nós fizemos nesta terra, né? Sim, nós cremos que teremos a vida eterna, teremos a salvação, mas o que nós fizemos aqui? Quando Jesus abriu o livro da vida com o meu e o seu nome e nos chamar à frente. E quando ele abrir e ele vai dizer, olha, Wilson, bom, até uma certa idade aí o senhor andou fora dos caminhos do Senhor, né? Mas a partir daqui o senhor tem sido obediente. Muito bom. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Mas e quantos não terão esta oportunidade? E é o nosso papel como irmãos, como cristãos, trazer cada dia mais pessoas à luz de Cristo. Por isso que a palavra fala, e o tempo passa, e quando vê, amados, chegou. Né? Eu lembro-me muito bem quando, nesses invernos assim, eu não sou tão velho, tá? Mas aquele tempo eu usava conga. Agora eu entreguei minha idade, né? E aquilo lá era um couro muito duro e frio. E a gente ganhava uma meia. Aquela meia você usava direto, né? E não tinha, você andava geada, vento minuano, e estávamos lá, andando. Pergunto, morri por causa disso? Não. Hoje, o que eu quero, né? Eu quero dar o melhor para os meus filhos, mas muitas vezes a gente precisa mostrar para eles também o quão foi difícil a nossa infância. Porque hoje, se deixar, ele já quer sair da cama e entrar dentro do carro, né? E já largar na escola e assim por diante. Então, que a gente possa, os dias da nossa vida que ainda nos restam, que a gente possa dar sempre o nosso melhor, glorificando ao nome de Cristo. E nós estamos também, o pastor falou, quarta-feira passada, sobre dinheiro, né? Quem estava aí no culto de quarta passada? Foi uma palavra rema, uma palavra muito abençoada. Ele até falou, eu dirigi o culto, ele falou, vamos orar bastante, porque é uma palavra que o povo não quer ouvir. Né? Por quê? Porque quando fala do nosso dinheiro, que não é nosso, né? O dinheiro é de Deus. Tudo é de Deus. Mas, quando ele cai na nossa conta, a gente começa a fazer o quê? Negociar com Deus. Isso não é correto. Porque dizimar e ofertar também é uma ordenança. Isso você aprende na jornada de crescimento, na antiga escola de crescimento. E o maior problema, amados, sobre dinheiro é isso. Por quê? Porque o cristão, quando ele entra na igreja, ele começa a se ajustar e ele vai sendo abençoado.
financeiramente também, né? Então vamos dar um exemplo. Não sei porque que eu estou falando isso. Ele ganhava 1.000, ele dizimava, sobre os 1.000, ele dizimava R$100, né? 10% ele está devolvendo. Só que quando ele começa a ganhar 10.000, ele já começa a pensar, mas eu preciso devolver R$1.000. E aí o diabo vai lá e larga uma semente. E aí as coisas não começam a ir da forma que precisa. Por quê? Porque ele quebrou. Ele quebrou essa ordenança na vida dele. E Deus, ele tira a sua mão. Então, quarta que vem, o pastor está de volta, ele está viajando, tá, amados? Quarta que vem ele está de volta, ele vai trazer mais um pouco sobre as ministrações nessa parte. Coloca para nós Mateus 4:23. Essa palavra está sendo ministrada na sede também, o apóstolo Neuci tem trazido essa palavra. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. E depois ele pregava o evangelho do reino e depois ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O que Jesus fazia primeiro então? Ele ensinava. Porque o ministério de Jesus, ele sempre foi de ensino. Ele sempre trouxe, né? Jesus foi mestre. O que naquele tempo era um mestre? Era uma pessoa que conhecia, que estudou a Torá, que era o Antigo Testamento, porque não tinha, né? Antes de Jesus não tinha o Novo Testamento. E ele conhecia as Escrituras. Porque aí o que ele fez com isso? Ele começou a ensinar. E após o ensino, ele pregava o Evangelho e depois ele curava. Só que, infelizmente, hoje as pessoas o que querem? Elas querem primeiro serem curadas, né? E aí depois que receberam a cura, eu vou ver se eu vou continuar buscando ao Senhor. Isso está invertido. E só passa a ensinar aquilo que algum dia eu aprendi. Eu só posso falar da palavra de Deus se eu aprender, se eu buscar dela. E aí eu me habilito, eu me capacito para falar da palavra do Senhor. Lá no livro de Atos, né, tinha um eunuco andando na sua carruagem e Deus fala para Isaías. É Isaías? Não, Felipe, desculpa, para Felipe. Vai no lugar tal que tem um cara lá querendo ouvir a palavra e ele vai ser batizado. E ele estava lendo Isaías. Viu? Eu sabia que tinha Isaías. Ele estava lendo Isaías e aí Felipe está indo do lado e fala, tu está entendendo o que está escrito aqui? Ele fala, como eu vou entender se ninguém me explica? E ele sobe na carruagem e durante a viagem ele explica quem foi Jesus, né, que viria a ser o Cordeiro. E aí ele fala, mas eu posso me batizar? E aí eles encontram água lá e ele se batiza. Para ver quando nós temos oportunidades de trazer Jesus para as pessoas. Mas eu só vou conseguir dar para alguém aquilo que eu já sei. Por isso que esse expediente de culto é um expediente muito importante para que nós possamos buscar cada dia mais revelações da palavra do Senhor. Da mesma forma, nós temos a jornada de crescimento. Inclusive, tem uma turma se formando logo, logo, né? Depois teremos mais uma turma se formando. Lá por novembro, nós teremos uma formatura. Gente, vai ser a formatura mesmo, tá? Então, você que ainda está pensando em fazer, dê o seu nome ali embaixo para as secretárias, que nós, logo, logo, dependendo da demanda, a gente abre mais uma turma. Aí serão 4 turmas já que teremos. Por quê? Porque a nossa visão, né, a visão MBCV, é uma visão que ela busca, através do ensino, falar de Jesus para cada um. E hoje nós vamos falar um pouquinho, nada novo do que já temos aprendido, tá? E o tema, se você quer anotar, anote aí, é obedeça e seja abençoado.
Por quê, irmãos? Porque a obediência, ela é um dos princípios cristãos. E não só de cristãos, mas é um princípio no mundo. Muitas pessoas hoje estão melhores do que nós, não sendo cristãos. Por quê? Porque eles praticam esses princípios divinos na sua vida e crescem cada dia mais. Então, se nós queremos, buscar e ter as bênçãos prometidas por Deus, nós precisamos cada dia mais obedecer. E você, pela graça do Senhor, você obedeceu à voz do Espírito Santo e está aqui essa noite para receber uma palavra do Senhor. Eu sei que o seu dia também foi corrido, o meu também foi, e estamos aqui como família da fé, como uma congregação, para receber um pouco mais do que o Senhor tem para nós. E na Bíblia nós temos inúmeros exemplos, que nos mostram o quanto Deus se agradava quando o seu povo o obedecia. Toda obediência a Deus, ela gera bênçãos infinitas que ecoam de geração em geração. Muitas famílias, infelizmente, por não terem seguido os princípios ou obedecido, hoje os seus filhos perecem. Mesmo o pai e a mãe já não estarem mais nesta terra. Por quê? Porque, infelizmente, a maldição ela passou para a próxima geração. E quem precisa quebrar isso agora é essa geração que está aqui. Mas se ela não se alimentar da palavra do Senhor, buscar se ajustar e entender qual é o real propósito dela nesta terra, infelizmente a próxima geração será amaldiçoada. Coloca para nós Deuteronômio, capítulo 11, do 1 ao 6. E aqui é mandamento, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, e seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. 2. Considerai hoje. Não, olha que importante isso. Eu não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. E também os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e toda a sua terra. E o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E o que fez no deserto até que chegaste a este lugar. Aqui ele já está na terra prometida. E ainda o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que seguia no meio de todo o Israel. Aqui é consequência de desobediência. Por quê? Porque no 1 ele fala, amarás teu Deus acima de todas as coisas, e aí Deus dá, através de Moisés, um exemplo do que aconteceu com os desobedientes, porque o povo passou o Mar Vermelho a seco. Porém, quando os egípcios estavam passando, o mar se fechou. Ó, Jesus ligando aí, irmão. E um exemplo disso foi o rei Davi. Muitas vezes, por não obedecer às instruções dadas pelo próprio Deus, ele acabava pagando um alto preço. Mas após reconhecer a sua transgressão, se arrependia e voltava aos caminhos do Senhor, ao ponto de ser reconhecido pelo próprio Deus, um homem segundo o seu coração. Isso está lá em Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi. Quem era este que eles estão falando? Que ele está falando? Saul. Do qual também, dando testemunho, disse:
achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E assim somos eu e você. Assim somos nós, quando nós fizemos a vontade do Senhor. Pergunto, alguém não peca aqui? Se não peca, está no lugar errado, tá? Ou já for, cuidado que vai subir. Ser transladado, né? Vai se encontrar lá com Moisés, com Jesus, com Enoque. Só que qual é a diferença de Davi para o rei Saul? Qual era a grande diferença? Arrependimento. Porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, quando Davi fazia algo errado, né, impulsionado muitas vezes pela carne, pela velha natureza, logo ele se arrependia e voltava aos caminhos do Senhor. Mas pergunto, havia consequências? Muitas consequências. Ao ponto de o profeta dizer para ele: devido à tua desobediência, a espada não se apartará mais da tua casa. Tanto é, amados, se vocês forem ler, né, a palavra, irmão abusou de irmã, que um outro irmão depois matou, e o próprio filho quis tomar à força o reino que era do pai. Devido a um ato de desobediência do sacerdote da casa, do homem da casa. Por isso que todo o nosso ato de desobediência ao Senhor, porque primeiramente, amados, quando nós adulteramos algo, né, nós não estamos fazendo primeiramente para a pessoa, mas estamos fazendo primeiramente para Deus. Deus, ele não se agrada. E Deus, ele nos cobra. E no momento que ele nos cobra, se nós não nos arrependermos, pedindo perdão para Deus, as consequências, elas vêm. E eu quero trazer 4 pontos sobre o que fazermos, né? Daqui a pouco vai dizer, tá, ministro, mas eu não sei se eu estou andando no caminho certo, eu não sei se realmente estou obedecendo, e eu não sei se realmente eu estou querendo agradar a homens ou agradar ao Senhor. O que eu preciso saber? Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é o nosso guia. A palavra de Deus, ela nos traz todas as instruções necessárias para que nós tenhamos uma vida plena aqui na Terra. Por quê? Porque é um livro divinamente inspirado, escrito por pessoas, por mãos humanas, mas que foram inspiradas por Deus, para que nessas sagradas escrituras aqui, nós tenhamos toda a solução para os nossos problemas. Tanto é que no Salmos 90, o 10, o que a palavra está dizendo? 70, 80 anos. A média de vida hoje do brasileiro é 76 anos, se eu não me engano. E você vê poucas pessoas, né, com mais de 100 anos. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Por isso que lá na loja, quando a gente faz o cadastro da pessoa, tem uns que não querem dizer a idade, né? E tem uns que querem. E eu digo, glória a Deus pela sua vida. Porque olha tudo que o senhor já passou, a senhora já passou e continua firme e forte nesta terra. Quantos tiveram a sua vida ceifada, né? Quantos, infelizmente, não puderam viver a expectativa que tinham devido a várias situações, acidentes, doenças. Por quê, amados? Porque hoje, se nós olhamos para trás, né, eu falo da minha vida, se eu for olhar para trás e não ver a misericórdia de Deus sobre ela, eu nem era para estar mais neste plano. Mas, porque Deus tinha o quê? Um propósito, e Ele tem sobre nossas vidas. Ministro, mas tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu também não entendo. Mas, através da palavra do Senhor, a gente tem que buscar cada dia mais. Casais, né? Casal que briga, vai dormir, um dorme no sofá, outro vai para a cama. O que a palavra fala?
os provérbios falam de como agir. O apóstolo Paulo, né, não se deite sem o sol, a ira sobre sua cabeça. É algo assim. Por quê, amados? Porque a palavra de Deus, ela nos instrui. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, aí quando ela ficar velha, ela não se desviará. São tudo instruções que nós precisamos entender. E o primeiro ponto que eu quero trazer hoje é: obedeça às autoridades. Ah, ministro, mas tem autoridade ali que se eu pudesse... Mas qual é o nosso papel? Obedecer. Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Mas aquele que está lá na presidência, se você crê na palavra do Senhor, foi o próprio Deus que o colocou lá. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. E aí eu pergunto, você tem o abençoado ou amaldiçoado? O pastor falou domingo ainda sobre Abraão, né? Vou abençoar aqueles que te abençoarem e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Amado, cuide o que você tem falado sobre as autoridades. Porque a palavra de Deus, ela fala: aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Conheço pessoas, por não honrarem a autoridade, elas têm um dom e um talento tremendo na área profissional e não crescem. Por quê? Porque Deus não libera a bênção sobre a vida dessa pessoa. Porque fala mal de quem está acima delas. Fala mal das pessoas que Deus colocou ali. E aí se eu entendo, mas se foi Deus que colocou ali, qual é o nosso papel como igreja? Orar e abençoar. Ministro, mas eu não suporto. Amado, ora e abençoa. Porque a justiça de Deus não vai vir, a condenação não vai vir sobre a sua vida. Olha o que nos fala Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança não é minha e nem sua. É a mesma história, né, de você querer que o seu inimigo morra, mas você que está tomando o copo com veneno. E às vezes em doses homeopáticas. Toma um golinho hoje, amanhã toma mais um, e você está morrendo por dentro. Por quê? Porque não cabe a mim nem a você. Porque se nós quisermos sermos juízes, Deus larga a mão. Você quer ser juiz? Então vai ser contigo. E quando chegar a nossa vez de ser julgado, como será? Como será que eu irei me apresentar para Deus? Dizendo: Deus, a minha vizinha pode condenar, mas eu não. Aquele bêbado lá pode condenar, mas eu não. E na verdade não, amados. O nosso papel qual é? Deixar que Deus trate. E sabe qual é o grande problema da igreja hoje?
querer tratar as coisas que só Deus vai tratar. Querer fazer com as nossas forças, sendo que Deus diz, não, meu filho, eu vou tratar, não é contigo. Não queira fazer o meu papel. E aí o que nós fizemos? Nós precisamos orar. E sim, precisamos abençoar. Porque é abençoando que nós seremos abençoados. E Deus, amados, Ele age no tempo dEle e da forma dEle. Por isso que muitas vezes, né, nós queremos a justiça de Deus. Deus, que caia fogo do céu sobre aquela pessoa. Cuidado, você está atraindo para si a ira de Deus também. Segundo ponto, honre aquele que está acima de você. Primeiro nós precisamos obedecer. E agora nós precisamos honrar. E Davi, ele teve a vida de Saul pelo menos 3 vezes, amados, em suas mãos. Mas em nenhuma das oportunidades ele ousou tocar nele. Pois sabia que Saul era ungido do Senhor. Olha o que nos diz ali 1 Samuel 24, do 1 ao 6. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo o Israel. Eu falei certo? Sim. E foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras montésias. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Você sabe o que é isso, né? Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Vocês imaginam a situação, né? Então os homens de Davi lhe disseram, e olha, gente, tenham muito cuidado, tá? Porque às vezes, pessoas do seu convívio, elas vão falar da palavra de Deus. Porque fala ali, ó, eis, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi furtivamente e cortou a orla do manto de Saul. 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. Vamos deixar aqui um pouquinho. Sabe quando você faz algo errado e você começa ou fala algo que não deveria ter falado? E aí o coração começa a bater mais forte? Ou ultrapassa um carro, ou buzina para um carro, ou xinga alguém que não devia? É o que aconteceu com Davi. Porque Davi, como eu falei no começo, ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí ele fez errado, o Espírito Santo foi lá, ô filho, por favor, né? Olha o que tu fez. Segue. 6. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Todo aquele que tem uma autoridade dada por Deus, você querendo ou não, ele é ungido do Senhor. E tudo que você fizer contra a vida dele, você terá consequências. Por isso, amados, você nunca deve, e aqui é uma instrução, mesmo você não concordando, você nunca deve amaldiçoar aquele que está acima de você. Você deve honrá-lo. Porque muitas vezes nós fizemos orações feiticeiras. E a nossa vida, nós estamos dentro de uma igreja, a nossa vida não melhora. Ela só piora. Por quê? Porque você não está honrando a autoridade. Crente que não honra
o seu pastor, sempre estará sob maldição, mesmo vindo na igreja. Isso é muito sério. Por quê, amados? Porque o que o diabo quer? O diabo não quer o mundo lá fora, porque o mundo é dele já. Ele quer as pessoas que estão dentro da casa do Senhor. E muito cuidado com as fofocas. Eu não gostei do que o pastor falou. O que o pastor falou foi para mim. Mas porque o pastor também, né, só vem falar de dinheiro. Será que ele quer meu dinheiro? Cuidado. E inconscientemente, nós muitas vezes estamos do lado ouvindo e concordando. E trazendo para a nossa vida também maldição. Porque pior é o que fala, é o que ouve. Porque o que fala já está com o coração contaminado. Mas o que está dando ouvido, ele está dizendo para o diabo, pode entrar. Tem uma brecha aqui. Pode fazer morada aqui. E quando vê, o estrago, infelizmente, está feito. Então que a gente tenha esse cuidado também de honrar aquele que está acima de nós. Seja no ambiente em que tivermos. Jovens, né? Jovens aqui. Só tem jovens aqui. Cuidem muito para quem vocês emprestam os seus ouvidos. Porque talvez vocês estão emprestando ouvidos para coisas que não vêm do Senhor. E honrem aquelas pessoas que estendem a mão para vocês. Porque essas pessoas querem o bem de vocês. E nós maduros, né? Os crentes já maduros, nós precisamos sondar o nosso coração. Porque muitas vezes, quando uma palavra sai desse altar e ela vai direto, né, no ponto que a gente precisa ouvir, nós muitas vezes viramos a cara e dizemos, mas nem é bem, não é bem assim. Não é desse jeito. Eu não concordo. Se você não concorda, o que você precisa fazer? Conversar. E dizer, olha, eu não concordo. Mas não ficar falando. Que nem uma metralhadora. Porque você estará fazendo o quê? Você está atraindo para a sua vida maldição. E o que é pior, muitas vezes para a vida dos seus filhos. Então que nós tenhamos muito cuidado em relação à honra. E o terceiro ponto, que não é menos importante, é seja fiel ao seu líder. Abre aqui, irmão, para mim. Obrigado. Seja fiel ao seu líder. Quem é líder aqui? Todos nós somos líderes. Todos que estão aqui são líderes. Você é líder da sua casa, você é líder no seu trabalho, você é líder no lugar que muitas vezes você está. Todos nós aqui somos chamados para ser líderes. Eu sei que a igreja, né, ela tem vários ministérios, isso é para a ordem, né? Isso é para a ordem. Aí tem o líder do ministério da cantina, ministério Juade, que são os chefes funcionais, líder da intercessão, recepção, capelania, ministério infantil. São os líderes. E esses líderes, sabe o que eles são, na verdade? Eles são o guarda-chuva, o para-choque, que são os primeiros a tomar, levar, para depois, se for necessário, repassarem para os seus liderados. Porque muitas vezes a gente, eu vou segurar. Muitas vezes vem, né, a gente segura, ora para o Senhor. Por isso, nós precisamos ser fiéis aos nossos líderes. Imaginem um grupo de 12 homens, tá? E um deles não prestou fidelidade ao seu mestre. E todo mundo sabe de quem nós estamos falando, né?
de Judas. Amado por Jesus e colocado em um grupo seleto. Imagina, você ter o privilégio de ser chamado por Jesus e Jesus dizer, vem cá, meu filho, vem aqui. Tu vais fazer parte dos 12 aqui. E Jesus não cobrou nada, só pediu. Então, vem e segue-me. Nessa curta trajetória de Jesus aqui na Terra, mas infelizmente por deixar de ser fiel ao seu líder, ele acabou com o seu nome registrado na Bíblia como um traidor. Porque hoje, infelizmente, né, se você ouvir o nome Judas, você vê o quê? Escuta o quê? Traidor. E foi o mesmo que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mateus 27, 1 ao 5. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho. Eles entraram em conselho contra quem, amados? Contra Jesus. Para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, Judas, e olha após a palavra Judas o que aparece, então Judas, o que o traiu, que forte isso, né? Ter um nome na palavra, na Bíblia, e a própria palavra de Deus coloca como Judas o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, responderam: o que nos importa? Quer dizer, até conseguir o que queriam, Judas era muito importante. Mas no momento que eles conseguiram o que queriam, que era Jesus, eles falaram: mas o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. É muito, muito sério isso. Até o 5, amada. É muito sério isso e muito triste. Ao ponto que uma pessoa chega por 30 moedas de prata. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E Judas, por não ter se arrependido, se você for ver ali, a palavra fala remorso, e remorso não é arrependimento. Remorso é você fazer algo, se sentir mal e continuar fazendo. Arrependimento não, é você fazer algo e você dizer: nossa, eu estou fazendo errado. E você não fazer mais. Você deixar de fazer aquilo que você fazia, porque hoje você entende que aquilo é errado. Isso é arrependimento. Pergunto, Judas poderia ter se arrependido? Sim. Porque ele andava com Jesus. Isso nos traz mais um ensino. Independente daquilo que você fez, e você sabe que é errado, e continua fazendo, você ainda não se arrependeu. Você teve remorso. Ah, ministro, mas o que eu faço então? Vai até o Mestre Jesus, te arrepende verdadeiramente daquilo que você fez, e com certeza, Jesus, ele estará lá te esperando, dizer: filho, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Por isso que Judas, ele para, né? O nome dele, infelizmente hoje, e 2025 anos já, continua como sendo o traidor.
Tem uma frase que nós estamos lendo um livro, né? A liderança da igreja, que fala: então, quando for tempo de sucesso ou sofrimento, prepare o seu coração, porque a sua lealdade será testada. Muitas pessoas se desviam quando estão na bênção. Muitas pessoas. E muitas pessoas se desviam quando elas estão passando por algum sofrimento, porque elas se colocam como vítimas. E o grande culpado para elas é Deus Pai. E usam como argumento de não vir mais nem na casa de Deus, de nem orar mais ao Senhor e de nem buscar mais ao Senhor. Aí você vai me perguntar: ministro, mas por que a morte ela reina? Porque nossos irmãos, nossos primeiros irmãos, né? Nossos irmãos mais velhos, né? Eu sempre brinco com as crianças. Eu tenho um irmão bem mais velho que eu. É, ministro? Quantos anos? 1000 e poucos anos. Muito mais. Mas quem é? Quem é? É Adão. Adão. Adão e Eva pecaram. E devido à sua desobediência, a morte começou a reinar. A morte, ela reina hoje entre nós. Só que nós só podemos viver a vida eterna com Cristo se nós passarmos por ela. Por isso que nós temos que entender, amados, que a morte é uma nova vida em Cristo Jesus, porque através da morte, nós sendo salvos, nós nos reencontraremos com Ele. Só que nós precisamos passar por esse processo. Porque Adão e Eva pecaram e nos destituíram da glória do Senhor. E por isso que hoje há muito sofrimento, há muitas doenças, há muita guerra. Talvez tem coisas que você esteja passando que você não está entendendo. Mas por que eu estou passando isso? Ou é uma causa ou é uma consequência. Aí você tem que parar e às vezes pensar lá atrás, se não é uma semeadura, não é uma colheita da sua semeadura lá atrás. Eu, quando me converti, 2 anos depois da minha conversão, eu comecei a colher coisas que eu tinha feito antes de ser convertido. E não foi fácil, mas precisava passar por isso. Eu precisei passar porque eu semeei e eu colhi, amados. E todos nós aqui. É a lei da semeadura. É o popular, né? Aqui se faz, aqui se paga. Então, cuidado com o que você está semeando hoje, porque ali na frente, logo, logo, vai vir a colheita. E muitas vezes, amados, a colheita ela não é boa. Mas, como Deus é um Deus soberano, Ele permite que nós passamos por isso, para que depois a gente se ajuste. Falo para os irmãos, depois que eu me ajustei, que as coisas começaram a andar conforme a vontade de Deus e não minha vontade, hoje eu posso colocar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque o acusador, ele não me acusa mais, né? O diabo era aquele que abria a gaiola, que eu sempre falo, né? Uma gaiola ali, e deixava a porta aberta. E ali dentro estava o pecado. Aí você vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque tem livre acesso. Até que um dia ele vai lá e fecha. E tranca por fora. E você, eu quero sair. Não tem mais como sair. Agora você é meu. Então que a gente tenha esse cuidado também de refletir sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo e ser fiel, amados. Ser fiel ao nosso líder. Para que as pessoas possam olhar e possam dizer, olha, essa pessoa ela é de Deus. E são nas pequenas coisas. E o apóstolo falou domingo ainda, né? Você não precisa dizer na sua empresa que você é cristão. As suas atitudes vão demonstrar
a quem você serve. A minha e a sua atitude, ela tem que demonstrar a qual Deus nós servimos. Seja o Deus que for. Se é o Deus Mamon, se é os outros deuses aí que o povo adorava no Egito, ou se é o Deus Todo-Poderoso que deu ao seu Filho amado para cada um de nós. E o quarto ponto é a desobediência, ela gera maldição. Josué 7, do 20 ao 26. Todo mundo conhece essa história, a história de Acã? Quem não conhece, eu sugiro que dê uma lida nesse capítulo inteiro aqui. Ele fala muito sobre isso. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Deixa no 22. Se Jesus, viesse hoje, se a trombeta tocasse, e aí o raio, do Oriente ao Ocidente, e Jesus voltava, e ele fosse ver embaixo da nossa tenda, será que ele acharia algo que desagradaria a ele? Será que Jesus, filho, deixa eu ver a tenda aí. O que tu tem escondido dentro dela? Será que nós abriríamos a porta e dizer, não, pode entrar, está aqui, ó. Não tenho nada para te esconder. Ou diríamos, Senhor, aguenta um pouquinho aqui, que eu já vou ali dentro e volto. Espera uns minutinhos que eu já vou lá. Quando recebemos visita inesperadamente, não é assim? Buzina o carro, chegou a visita. Arruma a sala, ligeirinho, arruma a cozinha. Por quê? Porque nós não estamos preparados muitas vezes. E o 23? Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué. E todos os filhos de Israel e as colocaram perante a quem, amados? Perante o Senhor. E o 24? Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Forte. Desobediência. Porque eles invadiram Jericó. Jesus deu um livramento, um salvamento, porque eles não precisaram levantar nada, só gritar, dar as voltas que precisava, 7 voltas. E Deus falou, ninguém pega nada de despojo que tem lá. Nada e nada. E infelizmente, Acã, por desobedecer, trouxe maldição, primeiramente para a sua vida, e a palavra fala para os seus filhos, suas filhas, e ali se extermina
vidas, porque aquele tempo não era que nem hoje, é o tempo da graça. Aquele tempo era olho por olho e dente por dente. Se você pecou, toda a sua família paga. Pergunto, você quer subir e ver os seus amados filhos ficando? Ninguém quer. Ministro, mas a salvação é individual, sim. Mas o nosso exemplo, ele precisa gerar salvação na vida dos nossos filhos. O nosso exemplo precisa constranger familiares nossos a ponto de dizer, nossa, olha quem era e olha quem é. Eu quero ser igual a essa pessoa. Para que não aconteça apedrejamento e depois queimou-os. Que a gente possa, amados, entender que a palavra de Deus, isso não é uma história. Isso aconteceu verdadeiramente. Ao ponto de estar escrito na palavra de Deus. Ao ponto de estar ali, gravado. E você pode, depois, em casa ou amanhã, olhar todo o versículo que foi falado neste culto hoje. Porque Acã, ele não amaldiçoou só a sua vida, mas ele amaldiçoou a vida das próximas gerações. E cada dia mais que a gente entenda, né, que às vezes um ato de desobediência, por menor que seja, porque os nossos filhos, eles nos veem como exemplo. Você querendo ou não. Exemplo bom ou exemplo ruim. Inclusive no trânsito, inclusive quando você está na mesa, inclusive o que você estiver assistindo. Tanto na televisão ou na internet. Eles têm um radar, né? Os pequenininhos, então, a gurizada fazem ali, daqui a pouco estão mexendo. E nós somos exemplo. E eu pergunto, o que você está dando de exemplo para os seus filhos? O nosso palavreado, palavras mal colocadas, né? Palavras mal ditas, que muitas vezes, amados, por inconsciente, né? A gente é inconsciente, a gente fala algo que não é de Deus. Porque a gente sempre vai falando. E as coisas, quando vêm, o filho começa a repetir. Ah, pai, mas tu falou também. Ai, mãe, mas tu xingou também. Ai, mãe, porque tu gritou no telefone com o pai. Eles só estão replicando aquilo que a gente faz. E para encerrar, eu quero trazer um exemplo tremendo. Tremendo mesmo. Que Deus usa como exemplo e pede para Jeremias. Quando eu li essa passagem, eu fiquei maravilhado. Pede para Jeremias, chama aquela família lá e faz prova com eles. Aí vocês vão ver, ele fala assim, vocês vão ver a fidelidade que eles têm, que o povo, o meu povo, não tem. Coloca para nós lá, Jeremias 35, do 1 a seguir. E já estamos indo para o final. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, o rei de Judá, dizendo. Vamos lá. Vai à casa dos recabitas e fala com eles. Leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então, tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias. Lindos nomes aí, quem está pensando em homem de Deus que está junto à câmara dos príncipes e sobre a de Maceias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e lhes disse, bebei vinho. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, o filho de Recabe, o nosso pai, nos ordenou, nunca, jamais bebereis vinho,
nem vós e nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias, olha a condição, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. E aí eles falam, obedecemos, pois, a voz de Jonadab, o filho de Recabe, o nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, e nem os nossos filhos e nem filhas. Nem edificamos casas para a nossa habitação, e não temos vinha, nem campo, nem semente. E o 10, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, o nosso pai. Tremendo. Depois em casa você lê ali na sequência, Deus fala para Jeremias, agora tu fala para o meu povo ali, e dá o exemplo dessa família dos recabitas, o quão eles têm sido fiel ao seu pai Jonadab. Quem eram os recabitas, amados? Eram os descendentes de Obabe, era o cunhado de Moisés, que foram junto para Canaã. Eles eram queneus, né? Eles não adoravam ídolos e foram com os israelitas para Canaã, porque Moisés convidou ele, o cunhado dele, para ir, e ele foi. Bota ali Samuel 15:6. Samuel. 1 Samuel, desculpa. Não? Sim? Ó. E disse aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Bênção. Receberam a bênção de Deus, porque Deus falou, retirem-se. Porque vocês fizeram o quê? Vocês usaram de misericórdia para com os filhos de Israel. E os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. E quem foi Jonadab? Ele ajudou a Jeú a destruir os adoradores de Baal, estava junto quando Jezabel foi morta. Coloca para nós 2 Reis 10:15. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que ele vinha ao encontro. Jeú, saudou e lhe perguntou, tens tu sincero coração para comigo? Ou ele diz assim hoje, cara, eu posso confiar em ti? Eu tenho uma missão para te dar, eu posso confiar? Tu é um cara confiável? Tu é uma mulher confiável? Como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab, tenho convicção. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. 16, ele disse, vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tremendo essa história, amados, tremendo. Porque quantas vezes, né? Nós estamos na rotina do nosso dia e daqui a pouco você encontra alguém. E aquilo ali é algo que te faz bem e tu pergunta, cara, tu é comigo? Posso contar contigo? Hoje aconteceu com a Sabrina, né? Quase, né, Sabrina? Quase. Por quê, amados? Porque o Senhor busca corações fiéis a Ele. Porque Deus busca pessoas que estão com o coração voltado para Ele. Porque Ele quer o quê? A nossa obediência. Estava lendo ali sobre Jonadab e Jeú, né? Quando ele fala e estendeu-lhe a mão. E aí eu vejo a mão de Deus
sobre a minha e a sua vida, dizendo: filho, filha, vem comigo. Talvez não vai ser fácil, mas vem comigo. Vem que eu estarei contigo. Então que a gente possa, né, através desse ensinamento hoje, entender qual é o nosso real propósito aqui na Terra. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé.